Aula 1, Introdução ao Romantismo. Antes de começarmos, o que você lembra de romantismo? O que você é capaz de lembrar? Tá? Veja aqui o quadro de Delacroix. Temos aqui uma mulher seminua com os peitos aparentes, segurando a bandeira, né, a bandeira da França, e aqui uma arma de fogo. E ela está à frente, e atrás dela uma multidão de revoltosos. Essa imagem aqui, ela simboliza a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, em 1789, trabalhou bastante para a queda da monarquia, pela queda da influência clerical, influência da igreja, defendendo uma vida tanto política quanto econômica, como também uma vida intelectual nas escolas, sem influência da monarquia e sem influência clerical, sem influência da igreja. O que é que pautava a Revolução Francesa? Ela defendia três ideais simples: liberdade, fraternidade e igualdade. Todos esses ideais eram pautados na razão. A razão é o instrumento maior de se fazer ciência, de se fazer progresso, de se conquistar a natureza e dominá-las. Lembrando que o racionalismo moderno começou aí por volta do século XVII. Tá certo? Com René Descartes e também outros filósofos. Nessa outra imagem aqui do lado, veja a minha seta, existe a imagem de um filósofo que está no cume de um monte, contemplando o seu horizonte, contemplando a natureza. Veja que há muita brisa, há muitas nuvens. Isso simboliza que o poeta romântico é aquele que sai e se transporta, isso dentro da sua imaginação, certo? Que se transporta desse mundo físico, ele se transporta, ele sai da contemplação do mundo físico, do mundo material, para contemplar o mundo espiritual, o seu mundo da imaginação, o mundo dos seus sentimentos, porque é o subjetivismo, ou seja, o mundo de cada um, o mundo dos seus sentimentos, ele é praticamente o seu refúgio. Tá? E a natureza, ela, para o romântico, ela é o principal templo de contemplação, de adoração, de refúgio que trará paz ao poeta romântico. Essa outra imagem aqui, estamos contemplando provavelmente aqui o pôr do sol, veja, mais uma ilustração da natureza, que deve ser contemplada, admirada, e a natureza também, ela, além de ser esse refúgio de paz, ela é templo de inspiração. Essa outra imagem, a figura feminina e uma criança, vão representar a feminilidade, como também a condição humana. Todo ser humano nasce nu. E isso é uma representação do próprio lado original do ser humano, como também uma representação do lado afetuoso, carinhoso do ser humano. Aqui a mulher cuidando do seu filho. Então, em resumo, antes de iniciarmos, realmente, veja que o assunto até então é extenso, eu peço a sua compreensão, que fique ligado, fique aqui comigo. E o romantismo, ele tem o seu lado sentimental, pautado nas emoções, pautado nos sentimentos, pautado na natureza, como também ele tem o seu lado social, pautado em ideias libertadoras ou libertárias. Vamos agora adiante, introdução ao romantismo. O termo romântico, ele deriva da palavra francesa roman, que se refere a romances medievais, de aventuras medievais, e vai além de sentimento de amor e paixão. E o romantismo, ele influenciou bastante a literatura, o poético lá das poesias e dos romances, como também a pintura. Vimos lá
no início da tela, vimos no slide anterior a pintura de Delacroix e outras pinturas também, são pinturas próprias do romantismo, isso a gente vai ver mais à frente, como também influenciou na música, Beethoven, e também influenciou na arquitetura. O romantismo ele foi oposto ao classicismo, o classicismo que lembra ideias renascentistas, o Renascimento, o Renascimento, ele que busca valorizar os valores da antiguidade clássica. A antiguidade clássica foi desde o século VIII antes de Cristo até o século VI depois de Cristo. E o que eles valorizavam? Valorizavam o homem como a medida de todas as coisas, valorizava a natureza, valorizava a razão, a perfeição. Tá? E depois veio o racionalismo, que é o uso da razão em forma metódica, formas de se usar a razão na física, na biologia, na matemática, para se descobrir, para também formular conhecimento sobre a natureza, sobre a vida. E depois veio o iluminismo, que é uma corrente filosófica, representada por filósofos iluministas como Rousseau, Voltaire, e o seu livro base que introduziu o iluminismo foi a Enciclopédia. Vale ressaltar que o iluminismo ele defendia uma vida laica, ou seja, sem influência da igreja. Ele defendia também o uso da razão, nas diversas áreas de conhecimento humano, como também o iluminismo ele defendia um Estado sem influência da monarquia e sem influência também do lado religioso. Dizer que todo Estado ele não deve ser detentor de uma religião, ele deve ser laico, não deve ter uma religião oficial. Aqui no Brasil isso começou a acontecer no final do século XIX, a início do século XX, na sua primeira Constituição republicana. E no Brasil, ele chegou em finais do século XVIII, chegou para abalar, para fazer bastante sucesso aí. Vamos lembrar o contexto histórico. O seu contexto histórico o romantismo foi um movimento artístico que sucedeu o arcadismo. O arcadismo, que era uma escola literária voltada para os valores pastoris, para os valores naturais, para uma vida mais racional e em contato com a natureza. Então, o romantismo ele sucedeu o arcadismo, e ele surgiu na Europa no século XVIII em meio a conflitos e transformações econômica, política e social, destacando-se a Revolução Francesa, em 1789, como aqui eu já coloquei já no início, as guerras napoleônicas, e durou até meados do século XIX. O romance era usado no Império Romano, e a palavra romana aplicada para referir-se às línguas usadas pelos povos sob o seu domínio. É uma forma popular do latim, conhecido como latim vulgar. O romântico ele deriva da palavra francesa, repetindo como já foi colocado, a palavra francesa roman, que se refere a romances medievais de aventuras medievais. É próprio desse período aí. O período medieval vai do século V até o século XV. Vamos lá, mais adiante. Os principais nomes do romantismo. E foram nomes que influenciaram os românticos brasileiros. Todos esses três são a representação da influência aos românticos brasileiros. Veja, o primeiro deles é Goethe, que é ao lado, observa a seta. Ele representa o romantismo alemão. O segundo é o romantismo inglês, Lord Byron. E o terceiro representa o romantismo francês, Victor Hugo. Goethe. Quem foi Goethe? Ele escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774, sendo publicado depois que ele morreu. É o principal documento do mal do século, aqui eu deveria vir aspas, é o principal documento do mal do século.
Segundo dados, ele escreveu aos 24 anos e essa obra ela abriu o romantismo no mundo, né? Essa obra ela é o marco inicial do romantismo e ele vai tratar da situação emocional do jovem Werther, que trabalha longe da família e se apaixona por uma mulher, a jovem Lotte. E aí essa jovem, ela estava prometida para um amigo dele. Ela foi prometida como noiva. E aí os dois conviviam, conversavam, e ele extremamente apaixonado por ela, né? Só que chegaram a um consenso de que esse amor seria impossível e que ela não deveria se casar com ele. Ela se casou com outro. E aí Werther, dias depois, ele acabou praticando o suicídio. Essa obra, gente, foi uma obra muito famosa, quando lançada nesse período, e ela praticou, e ela influenciou, né, vários suicídios, principalmente de jovens. Vários jovens tiraram a própria vida por conta da influência dessa história. A história, ela influencia a vida, né, e temos que ter cuidado com o que nós lemos também. O outro nome é o romantismo, que representa o romantismo inglês, é o Lord Byron. Esse morreu aos 36 anos, é um cara até então complicado, ele representa o ultra-romantismo, ele tem uma linguagem cínica, trabalha com o lirismo, principalmente com o egocentrismo, tudo em volta do seu eu, né? Tudo que ele escrevia era voltado para si mesmo e tinha uns cinismos mordais, né? Um crítico muito ferrenho. O outro nome, que aí eu gosto, é o Victor Hugo. O Victor Hugo, ele é defensor da liberdade e das massas oprimidas. Quem é Victor Hugo? Ele escreveu aí o Corcunda de Notre Dame, que virou filme, né? Passou por uma adaptação cinematográfica. Como também ele escreveu Os Miseráveis, né? Aquela situação muito complicada dos trabalhadores em uma mina, de carvão. São obras que, da época, representam uma forte denúncia social. Beleza? Então, esses três aqui, eles influenciaram todos os autores românticos brasileiros e também de outros lugares. Vamos adiante, as origens do romantismo. Começou aí os sofrimentos do jovem Werther, como eu já falei, de Goethe, publicado na Alemanha em 1774. São as bases do romantismo. Esse romance ele representa as bases do romantismo, do escapismo, ou seja, fuga da realidade, fuga do tempo e do lugar, fuga da realidade, e suicídio. Na Inglaterra, manifestou-se nos primeiros anos do século XIX, destaques para a poesia ultrarromântica de Lord Byron, e o romance histórico Ivanhoe, de Walter Scott. Outro ponto, as composições de cunho popular e folclórico, escritas em latim vulgar, em prosa ou em verso, que relatavam fantasias e aventuras, eram chamadas de romance. Veja que no romance romântico os temas não são mais aventuras e cavalaria, defesa de lindas donzelas, ou a descrição do amor por lindas donzelas. Que no romantismo trata-se de fantasias e aventuras. E outro ponto, e foi no século XVIII que tomou o sentido atual. Após passar pelas formas de romance de cavalaria, romance sentimental, romance pastoral na Europa, o romance pode ser considerado aí praticamente o sucessor de epopeia, da contação de histórias histórias de aventuras. Mais adiante, as principais características do romantismo. E aí é um ponto importante. Vejam, é uma oposição ao modelo clássico, porque o clássico eu coloquei lá para vocês. O modelo de literatura clássica, ele basicamente está empenhado na defesa do antropocentrismo, o homem como uma medida de todas as coisas, a valorização da razão e como também da perfeição humana. Ele é uma posição porque o romantismo ele não se utiliza da razão, do lado racional, mas sim do sentimento.
do subjetivismo, do escapismo. A vida, por conta tanto das evoluções industrial e francesa, da classe dominante, ela virou assim uma forma, deu a toda a estrutura social um clima muito pesado de se viver. Se bem que o romantismo ele foi muito cultivado pela classe burguesa, até porque quem comprava livros era quem tinha uma certa condição. Outro ponto, outra característica, a primeira característica, composição, modelo clássico. Segunda característica, estrutura do texto em prosa longo. Veja, o poema, o texto romântico, ele cria uma série de histórias, de fantasias e aventuras na forma de prosa, na forma de romance. Por isso que a gente vê aí que o romantismo ele pauta mais pelos romances, pelas histórias. Terceira característica é o desenvolvimento de um núcleo central. Veja, é o núcleo classe dos poetas românticos, como também a classe burguesa. A narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, tem início, meio e fim. Outra característica, o indivíduo passa a ser o centro das atenções. Aqui a gente vê o egocentrismo, é uma característica comum do romantismo. O surgimento de um público consumidor, de folhetim. Esse público, ele é da classe burguesa. O uso de versos livres e versos brancos também é muito praticado pelo romantismo. Veja que o romântico eles não seguem o modelo clássico. Por exemplo, o cultivo da forma poema-soneto. Para eles mais vale sim, mais vale ler uma obra, né? capaz de falar dos sentimentos e emoções. Ainda sobre as características do romantismo, destacamos a exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. Isso a gente vai ver no romantismo da primeira geração, primeira fase aqui no Brasil. Nacionalismo vem do que é nacional, da natureza, elementos próprios da nossa natureza, e também a valorização da pátria. A pátria toda, não só é o nosso território, mas é o povo, as suas culturas, as culturas de um mesmo povo. A idealização da sociedade como uma sociedade, né? Como uma sociedade que padece de problemas. E aí o romântico ele deseja idealizar uma sociedade mais voltada para o seu mundo pessoal. A idealização do amor, veja lá aquela obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther, como também os romances, os poemas de Gonçalves de Magalhães, poemas de Gonçalves Dias que falavam também do amor. O amor é de um amor perfeito, né? E de um amor que até então platônico, e como também a idealização da mulher pálida, magra, sofrida, que sofre de amor e que projeta um amor perfeito em sua vida. Outra característica do romantismo é a criação de um herói nacional. Aqui no Brasil a gente vai ver logo entrando nas próximas videoaulas, é a criação de um herói nacional, o índio. Aqui no Brasil os românticos adotam o índio, substituindo o herói medieval, que é o cavaleiro, que é defensor dos pobres e defensor das donzelas. Outra característica é o sentimentalismo, ou seja, a valorização dos sentimentos, alegria, raiva. A supervalorização das emoções pessoais. Aqui tem uma característica que é totalmente oposta à razão. Supervalorizar o que você pensa e o que você sente. Outra característica é o subjetivismo, ou seja, que diz respeito ao mundo do poeta ou ao mundo do romântico. E também o egocentrismo, tudo é voltado para o eu, para as minhas emoções, para o meu mundo,
para a minha idealização de sociedade, para a minha idealização de amor e para a idealização de uma mulher perfeita. E as duas últimas características aqui é saudades da infância, a gente vê na obra de Casimiro de Abreu, muito bom. E a principal outra característica é a fuga da realidade, que é a mesma coisa que escapismo. E isso está muito presente nas obras de Goethe e de Lord Byron, como também nas obras aqui do autor romântico brasileiro, Álvares de Azevedo. Então, lembra aí, vai lembrando dessas coisas, quando terminar o vídeo, volte ao que você não entendeu e também retorne lá, retorne ao seu caderno, retorne ao seu modo, estude. Vamos lá. Nacionalismo, pegando aí a característica do romantismo, chamado nacionalismo. O que é que o nacionalismo ele vem estimular? O que é que ele estimula? Primeiro, a exaltação da natureza pátria. Quando a gente pega aquele poema lá de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. A gente vê, sim, uma defesa da própria natureza natal, da natureza da nossa pátria, do nosso Brasil. O retorno ao passado histórico é outra característica importante do nacionalismo, é a valorização de nossas, dos feitos históricos, dos acontecimentos históricos, como também a criação do herói nacional. Esse herói nacional é o índio, que substitui aí a figura do cavaleiro medieval, né? O cavaleiro andante. Sempre quando fala de cavaleiro medieval, eu lembro pelo lado burlesco da coisa, né? Eu lembro a figura de Don Quixote de La Mancha. Então veja, o romantismo ele adota o herói nacional. Na literatura europeia, valoriza-se cavaleiros medievais, belos, valentes, que defendem os pobres, que são homens perfeitos e defensores de suas donzelas. Já na literatura brasileira, a figura principal aqui é o índio. Os índios, os índios como seres nativos, belos, valentes e como também civilizados. Vamos lá, mais adiante a gente entra no romantismo em Portugal. Foi uma grande influência, além do romantismo na Alemanha, do romantismo na França, do romantismo na Inglaterra. Eu gostaria de destacar aqui o romantismo em Portugal, porque foi a partir do romantismo de Portugal que influenciou os nossos românticos, os românticos brasileiros. Foi o romantismo português que acabou influenciando aí Gonçalves Dias, que estudava em Coimbra, Portugal, Gonçalves de Magalhães, que tomou contato com o romantismo português, como também do romantismo francês. Ele lançou, Gonçalves de Magalhães, ele lançou a primeira obra, o primeiro poema, né, quando ele estava na França. Veja, o romantismo em Portugal começou assim. Em 1808, a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, e aí houve uma reestruturação nacional, e a independência de 1822 foram fatos marcantes para isso, que despertaram praticamente o romantismo em Portugal. O marco inicial foi a publicação em 1825, século XIX, do poema Camões. Quem fez isso foi Almeida Garrel. Vale a pena você ir lá no site do domínio público e você baixar este poema e ler sobre a figura de um dos maiores poetas do planeta e o maior poeta da literatura portuguesa, Pero Vaz de Camões. Oficialmente,
O romantismo em Portugal ele foi iniciado com a publicação de A Voz do Profeta, escrito por Alexandre Herculano, em 1836. E a primeira revista romântica portuguesa foi Panorama, em 1837. A produção aqui foi quando Almeida estava exilado lá em Paris, palco do romantismo francês. Vejam dados importantes. Quero aqui destacar que quando uma escola literária era lançada, ao mesmo tempo se lançava também revistas para publicar poemas. E os romances geralmente eram publicados em folhetins. Né? Cada semana saía um folhetim. E aí o público leitor, né, até então o público letrado, gostava de ler, mas era um público restrito, né, voltado, era um público tipicamente da burguesia. Os primeiros anos do romantismo português contextualizam-se em lutas civis entre liberais e conservadores, a renúncia de Dom Pedro ao trono brasileiro, e depois Dom Pedro ele vai para Portugal e tenta o trono lá. E os conflitos crescem, mas não consegue. Tá bom?